Você sabe qual é o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre imposto de renda retido na fonte e que favorece em muito os municípios brasileiros? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. O artigo 157, inciso 1º, e o artigo 158, inciso 1º da Constituição Federal estabelecem que compete aos estados, DF e municípios o imposto de renda retido na fonte por esses entes federados no que diz respeito a qualquer rendimento. No passado, o entendimento que era adotado pela Receita Federal do Brasil é que os estados, os municípios e o DF poderiam reter na fonte e manter nos seus respectivos orçamentos apenas o imposto de renda retido na fonte referente à remuneração pago aos servidores que integravam as respectivas administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu que essa norma prevista na Constituição Federal também alcança o imposto de renda retido na fonte e pago em decorrência da prestação de serviços públicos e da contratação de bens por parte dos entes federados. Desse modo, caso um município brasileiro contrate uma empresa para prestar serviço ou para fornecer um bem, e nessa operação de contratação ocorra a incidência de imposto de renda, que será retido na fonte por esse município, segundo o atual entendimento recentemente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, as receitas arrecadadas a título de imposto de renda que deveriam ser pagos por essa empresa prestadora de serviço ou que forneceu o bem, mas que foi retido na fonte pelo município, pertencem também ao município. O atual entendimento, portanto, ampliou as hipóteses em que os municípios brasileiros, os estados brasileiros e o Distrito Federal, ao reter imposto de renda na fonte, ficarão com a titularidade desses valores decorrentes da incidência do imposto de renda sobre qualquer vencimento. Encontra-se ultrapassado o entendimento tradicional de que apenas o imposto de renda retido na fonte, referente à remuneração paga aos respectivos servidores públicos, é que pertencia aos estados, DF e municípios. Hoje, se houver o desconto na fonte de imposto de renda em relação aos valores que são pagos a uma empresa contratada por um município brasileiro, por exemplo, para prestar um serviço ou fornecer um bem, esse valor que foi descontado na fonte a título de imposto de renda pago em decorrência da prestação de serviços ou do fornecimento de bens aos entes federados pertencerão aos respectivos entes federados. Em resumo, podemos concluir que qualquer rendimento tributável a título de imposto de renda, não apenas a remuneração paga aos servidores públicos respectivos, mas também a contratação de empresas, pessoas jurídicas que prestam serviços ou fornecem bens aos entes federados, vão gerar, sim, imposto de renda, e esses rendimentos que terão incidência de imposto de renda e que foram retidos na fonte pelos municípios brasileiros, pelos estados brasileiros e pelo DF, ficarão com esses entes federados e não serão repassados à União Federal, não serão repassados à Fazenda Nacional. Há, portanto, uma ampliação significativa da possibilidade dos municípios brasileiros, em especial, já que nós temos mais de 5.500 municípios, ampliar as suas receitas, retendo na fonte os impostos de rendas decorrentes de bens e serviços que foram contratados de pessoas jurídicas e não fazendo o repasse desses valores ao governo federal, à Fazenda Nacional, à União, porque segundo decidiu recentemente o Supremo, qualquer rendimento tributável a título de imposto de renda e que foi retido na fonte por um município pertencerá a esse município e não à União Federal, não à Fazenda Nacional, não ao governo federal. É isso. Gostou do podcast Grifão da semana? Eu espero que sim. Eu trago sempre aqui, semanalmente, temas de decisões dos tribunais brasileiros, de doutrina relevante e de interesse dos municípios brasileiros, para que você continue acessando, tendo acesso gratuito aos nossos podcasts. Eu peço para que você ative as notificações do nosso canal,
da Grifon no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como o Spotify, para ser comunicado assim que o novo podcast for lançado. E isso acontece todas as quintas-feiras. Lembro vocês também que a Grifon Brasil tem um centro específico para capacitação de servidores públicos, é o EDGrifon. Você pode se matricular já e começar a aproveitar os nossos cursos de capacitação por meio do endereço que aparece aqui na tela, vai fazer as atividades, vai assistir às aulas e, ao final, receberá um certificado da Grifon Brasil. E também pode enviar sugestões para o órgão público no qual você atua ou que você sabe que tem necessidade de um curso de capacitação, para que nós possamos, na medida do possível, atender essa demanda e elaborar um curso específico para esse órgão público dentro dos padrões de qualidade, seriedade e compromisso com a excelência que a Grifon Brasil mantém há muito tempo e você já conhece. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Grifon.